Eu citei agora há pouco, Felipe, uma entrevista que o presidente candidato deu à revista Veja, e a pergunta nessa entrevista os nossos colegas jornalistas fizeram: por falar em judiciário, faz parte mesmo do seu governo aumentar o número de vagas no STF num futuro próximo? Resposta de Jair Bolsonaro: já chegou essa proposta para mim e eu falei que só discuto depois das eleições. Então, que o presidente falou, não temos dúvidas. Agora, as interpretações, pelo jeito, são muitas, hein, Felipe? Boa noite, Elisa. Boa noite a todos. É mentira essa declaração de hoje do presidente, que isso é uma invenção da imprensa. Está aí a declaração que ele tinha dado antes, não foi uma só. Ele também chegou a dizer que talvez descarte essa sugestão se o Supremo baixar a temperatura. E foi, obviamente, criticado por fazer uma espécie de chantagem política nesse sentido. Quer dizer, usar a hipótese de aumentar o número de ministros no Supremo Tribunal Federal para pulverizar o poder deles, como ele próprio admitiu, caso o Supremo deixe de incomodá-lo, quer dizer, deixe de tomar decisões contrárias ao seu governo, seja o atual, seja o eventual, caso ele derrote o Lula no segundo turno dessa eleição. Então, já começa por aí. Agora, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, respectivamente, eles tampouco descartaram completamente essa hipótese. Se você analisar bem ali o discurso do Arthur Lira, nesse momento, não é o momento adequado, esse é o momento de discutir propostas, mas isso é uma proposta. Se o presidente reconheceu, e ele reconheceu, porque a gente tem a declaração dele, que chegou até ele e que isso vai ser discutido depois da eleição, isso é uma proposta que precisa ser questionada agora. Quer dizer, o próprio rival dele, ou jornalistas, todos podem questioná-lo se ele realmente vai levar isso adiante ou se isso está descartado. Quer dizer, qual é o compromisso dele nesse sentido. A gente sabe quem fez. A gente sabe que Hugo Chávez, na Venezuela, acabou transformando o governo numa ditadura por meio desse expediente. Aumentou o número de ministros do Supremo Tribunal Federal e aí exerceu controle sobre o Poder Judiciário e deixou funcionando a mais alta corte do país para dar uma espécie de legitimidade jurídica àquele regime autocrático. Isso aconteceu também no regime militar brasileiro, durante a ditadura. Foi o AI-2, que foi decretado ali em 1965, e aí o governo podia indicar ministros mais alinhados sob esse pretexto de melhorar a produtividade da corte. Então, é claro que se olha com preocupação aquele mecanismo que foi adotado em regimes autoritários. Há outras discussões que são legítimas, e mesmo essa, é claro assim, que a gente olha com toda a preocupação, mas que mudar o número de ministros pode ser discutido. Agora, você já tem uma preocupação muito grande. Se isso for feito para o próprio governo, do presidente que estiver no poder, negociando com o Congresso aquela medida, aí ele pode ficar com poder demais, evidentemente. As outras questões são sobre decisões monocráticas e sobre mandato de ministro do Supremo Tribunal Federal. As discussões foram tão azedas, né, em sua maioria, que aí gerou esse abalo até na estrutura de campanha presidencial de Jair Bolsonaro. Felipe, obrigada, viu, pela análise nesse nosso Abre Alas aqui do Expresso CNN.